How he feels about using a less crunchy technique to get more whole specimens. Para poder se falar de aborto, é necessário falar de onde começa a vida e quando começa a vida dentro da gestação. Nós sabemos, através de inúmeros estudos científicos, que uma vida realmente começa na fecundação do óvulo. Nós sabemos que a partir da 3ª semana de gestação, nós temos a formação do coração, nós temos a formação da medula espinhal e nós temos a formação do cérebro. E na semana subsequente nós vemos as formações dos dedos, das genitálias e também das unhas. Nós sabemos que, começando dessa forma, a vida começando na 3ª semana, sabemos que com certeza, se alguém vem e fala que a partir do 3º mês, a partir do 2º mês ou do 1º mês, uma vida pode ser abortada, ela está indo moralmente contra tudo. O que você julga que faz parte? O que você julga que faz com que uma vida comece? O coração do feto? O cérebro do feto? A genitália do feto? Nós vemos aqui a geração do cérebro e a geração do coração. Todos ao mesmo tempo, simultaneamente na 3ª semana de gestação. E inúmeros estudos científicos, que eu vou deixar nos links da descrição desse vídeo, mostram que a vida começa no ato da fecundação. Quando a célula começa a trabalhar e começa a se desenvolver e se subdividir num trabalho único de geração de vida. Tendo uma vez comprovada o início da vida humana na 3ª semana da gestação, e justamente também tendo comprovado o início da vida humana em si celularmente, no ato da fecundação, não existe legalidade para o aborto e não existe moralidade, muito menos, para o aborto. E aqui nós vemos o paradoxo moral, que seria dividir a vida do feto, entre aspas, entre o nascimento. Coloquemos o ponto do nascimento. Depois do nascimento seria absolutamente ilegal tirar a vida daquela criança. Mas antes do nascimento não seria. Que base moral é utilizada para fazer esse tipo de julgamento? These orbits are good too, and at this stage you start to get the retinal pigment epithelium, Yes. which is in the back, which is you've collected that before. So all the orbits are so O ser vivo não tem que ser uma pessoa para ter um valor moral intrínseco. Ou seja, um animal, por exemplo. Se você adota um cachorro, um gato ou qualquer animal que seja para a sua convivência, justamente ele deve ter um valor moral para você. E com certeza você vai utilizar de uma base moral para lidar com aquele ser, com aquele animal, com aquela criatura. Você não irá maltratá-lo, você não irá castigá-lo, você não irá feri-lo, você não irá matá-lo. Porque justamente você utilizará uma base moral para lidar com aquele animal. E por que com uma pessoa seria diferente? A Constituição cita pessoas, a Constituição foi escrita para pessoas. Justamente nesse valor de defender a vida humana. Por que matar antes do nascimento seria legal e matar depois do nascimento não seria legal? Afinal, a mesma vida que está sendo gerada antes do nascimento é a mesma vida que vai sair depois do nascimento. É o mesmo ser vivo, o mesmo ser humano, as mesmas células, a mesma constituição biológica. Por que matar ele antes e não matá-lo depois? Qual a diferença? Não existe diferença. Esse é outro paradoxo moral. I think the per item thing works a little better just because we can see how much we can get out of it. A lei se aplica tanto igualmente à mãe, como tão igualmente ao bebê, ao feto que está ali, já que ele é uma vida. E como a Constituição deve proteger a vida humana, e uma vez comprovada que a vida humana começa no ato da fecundação, o aborto se torna moralmente e judicialmente ilegal, completamente um assassinato e uma morte frias. How he feels about using a less crunchy technique to get more whole specimens. Os feministas utilizam o lema "meu corpo, minhas regras", mas simplesmente o feto, o bebê, não faz parte do seu corpo, não faz parte do corpo da mãe, ele simplesmente está no corpo, ele está lá presente. A mãe faz o seu trabalho de sustento à vida, faz o seu trabalho de geração da vida. A criança está ali recebendo o suporte da sua mãe, recebendo o suporte de vida necessário
para sobreviver, crescer e finalmente nascer para o mundo. Mas as feministas veem e tratam o ser humano como parte do corpo. Ele é de minha propriedade. Nós sabemos que temos um valor moral como família, que um bebê que é gerado por uma mãe, ele tem a mãe tem uma certa propriedade sobre aquele bebê, mas uma propriedade moral, uma propriedade familiar, não uma propriedade para se ter a autoridade de se tirar a vida daquela pessoa, daquela criança, daquele bebê, daquele feto. These orbits are good too, because and at this stage you start to get the retinal pigment epithelium, Yes. which is in the back, which is you've collected that before. So all the orbits are so Falar sobre o Planned Parenthood, que é simplesmente a maior rede não governamental de geração de aborto. Uma coisa que poucas pessoas sabem e que é pouco noticiado na mídia é que as crianças que sofrem aborto nas salas cirúrgicas do Planned Parenthood e em todos os seus laboratórios cirúrgicos espalhados pelo mundo inteiro, o que eles fazem é pegar os órgãos dos bebês e simplesmente vendê-los a laboratórios, vendê-los a pesquisadores, a pessoas que trabalham nesse meio científico de evolução e pesquisas biológicas. E nós vemos isso sendo feito com crianças e fetos vivos, de meses de gestação, de semanas de gestação. Eu vou pôr um vídeo aqui no final mostrando uma gravação de uma médica do Planned Parenthood mostrando várias órbitas oculares, olhinhos assim de bebês, em que ela simplesmente retirava para fazer a venda. Os métodos do aborto são absolutamente horríveis, mas hoje em dia eles estão fazendo com que eles se tornem cada vez mais modernos. Quanto menos puder prejudicar o corpo do feto, quanto mais puder manter intactos os órgãos e as partes importantes, eles irão querer, porque geram lucro e geram dinheiro. E essas grandes empresas, essas organizações não governamentais desejam isso. E é isso que nós vemos. O aborto não se torna nada mais, nada menos do que um motor de dinheiro. I think the per item thing works a little better just because we can see how much we can get out of it. Digamos que a ciência crie um meio de uma mãe saber quais serão as orientações do seu filho antes do nascimento. Nós já temos o ultrassom, que define o sexo da criança. Se uma mãe deseja ter somente filhos e não deseja filhas, se ela quiser abortar suas filhas, isso será direito dela? Ou as feministas irão se levantar? E se ela estivesse abortando meninos para que uma menina pudesse nascer? Será que agitaria moralmente as pessoas? E se a ciência inventasse um meio de definir e saber no futuro qual seria a orientação sexual do filho? Se uma mãe não quisesse que seu filho fosse gay? E se ela decidisse abortar? O que as mídias diriam? O que o establishment diria? O que diriam os cientistas? O que diriam as feministas? O que diriam? E se uma mãe quisesse abortar um heterossexual, será que as mídias ficariam caladas? É um bom paradoxo, é um belo paradoxo. If you're like 7 in 10 Americans, you probably haven't heard anything at all about Planned Parenthood killing unborn babies and then selling their body parts to the highest bidder. You've probably heard about a random dentist killing a magic lion out in Zimbabwe. You've probably heard about Miley Cyrus's armpit hair. But the media don't want you to know that your tax dollars are funding the mass murder and organ harvesting of actual children in the womb. I'm Ben Shapiro, and this is Hardwired. So, why are the media covering up the brutality of Planned Parenthood? Because it might make you uncomfortable. Worse, it might make Democrats uncomfortable because Democrats love Planned Parenthood. The Democratic Party platform stands for the ability of a woman to crush her baby's head 1 minute before birth, and they want you to pay for it. It's actually in their platform. Quote, Democratic Party strongly and unequivocally supports Roe v. Wade and a woman's right to make decisions regarding her pregnancy, including a safe and legal abortion, regardless of ability to pay. President Obama, as a state senator in Illinois,
He actually called for a fully formed living baby to be killed after birth. He said such a child was merely a fetus outside of the mother's womb. That's how Democrats think. We have it on gruesome tape. Here's a top Planned Parenthood doctor talking about how to use less crunchy techniques to kill babies so that their organs can be more easily sold. How he feels about using a less crunchy technique to get more whole specimens. And here's another top Planned Parenthood doctor talking about the ease with which baby intestines can be harvested and eyeballs can be extracted. These orbits are good too, because at this stage you start to get the retinal pigment epithelium, Yes. which is in the back, which is you've collected that before. So all the orbits are so easy. It's just delightful. A third top Planned Parenthood doctor negotiated over baby body part prices while standing over a tray of dissected children. I think the per item thing works a little better just because we can see how much we can get out of it. Now, naturally, Hillary Clinton thinks the people who do this are just wonderful. I'm proud to stand with Planned Parenthood. But when Hillary Clinton is shown video of Planned Parenthood doctors talking about selling organs, even she pretends to find it, quote, disturbing. People who claim they're disturbed by the sale of baby organs, but are totally fine with the crushing of their heads, are moral idiots. It's like saying you're disturbed by the whipping of American slaves, but not by anyone holding them as slaves in the first place. Here's the truth. Abortion ends a human life. The science is settled. By 3 weeks after sperm meets egg, the baby's brain, spinal cord, heart, and other organs begin forming. That's about the time when most women notice they're pregnant in the first place. By week 4, we've got early facial features. By week 7, the baby has toes. By week 9, the baby is developing external genitalia. By week 10, the baby has started growing fingernails. And that's all in the first trimester. That's the least controversial abortion period. But we treat these innocent human lives as junk for the garbage disposal. During the first 3 months of pregnancy, doctors plunge a tube with an edged tip into the womb. They then use the suction power of the tube to literally tear apart the child while it's alive, and then suck the pieces out of the mother's womb. This is called suction aspiration. Unpleasant? Try dilation and curettage. In this version of abortion, doctors use a curette, which chops up the baby inside the womb and then scrapes it right out. As the baby grows, the methods of abortion get uglier and uglier. There's dilation and evacuation, in which doctors use a forceps to crush the baby, including its brain and spine. The pieces are then removed. And as a last resort, doctors use partial birth abortion. Democrats love partial birth abortion. This is a procedure in which doctors use an ultrasound. They find a baby's legs with the forceps. They pull it into the birth canal. They deliver the entire baby except for the head. And then they stab the baby in the skull with the scissors, insert a suction tube into the skull, and suck out the brains. This is also the preferred method for ensuring that the internal organs are best preserved, so Planned Parenthood can hawk them to Big Pharma. Taken in total, these various forms of abortion and others are used to murder approximately 3,000 babies every single day in America. That's over 1 million babies a year. That's 55 million children since Roe v. Wade. The media want to keep us blind to these facts, or perhaps we want to blind ourselves. But by blinding ourselves to murder, we become complicit in it.